Bem-vindo ao programa Encontro com uma Palavra. Continuamos a nossa pesquisa no Antigo Testamento. E eu sou muito feliz que você esteja comigo acompanhando esse estudo. Já completamos o livro de Êxodo e agora vamos iniciar o estudo no livro de Levítico. Pessoas que estudam a Bíblia consideram o livro de Levítico como sendo um livro de difícil interpretação. Como já dissemos antes, estas pessoas que começam a ler a Bíblia o fazem muito bem até chegar à última terça parte do livro de Êxodo, quando chegam nas especificações do tabernáculo no deserto. Isso aí reduz a velocidade do estudo e então quando chegam no livro de Levítico desistem de tentar entender a Bíblia. A palavra Levíticos significa aquele que pertence aos levitas. Os levitas eram os sacerdotes. Para entender o livro de Levíticos, é absolutamente essencial que você entenda aquele pequeno tabernáculo no deserto, como foi chamado. Bom, eu já disse antes, a palavra tabernáculo significa tenda. Esta era uma tenda, uma pequena tenda no deserto, a qual Deus ordenou Moisés para construir. Era uma tenda de adoração. Primeiro, ela tinha uma pequena cerca em sua volta. Isso se assemelha a uma cerca de tela que conhecemos. Como eu já disse antes, você não ficaria muito impressionado se visse essa tenda. A área dentro da cerca era o pátio. Mais tarde, o templo de Salomão foi construído nesse mesmo padrão. O pátio media 5,5 hectares. Foi nesse pátio que mais tarde Jesus virou as mesas dos negociantes que profanavam esse lugar tão santo fazendo lá seus negócios. Mas na tenda de adoração o pátio não era tão grande. Não passava dos 14 metros de largura. Se o pecador quisesse o perdão de Deus, ele iria para a tenda e então o sacerdote o encontraria no portão do pátio. Existiam lá algumas mobílias que possuíam um profundo significado. A primeira mobília era chamada de altar de bronze. Era como uma grande churrasqueira. Mas, claro, isto era muito sagrado. Durante todo o tempo o fogo era mantido aceso naquele lugar. O propósito desse altar de bronze era para sacrificar o animal que o pecador trazia para poder receber o perdão de seus pecados. Enquanto o pecador ficava no portão do pátio, o animal era colocado no altar de bronze. Ele jamais poderia entrar na tenda de adoração. No compartimento onde Deus se fazia presente, o pecador nunca poderia entrar. Quem entrava no lugar do pecador era o sacerdote. Primeiro de tudo, o sacerdote colocava o animal do sacrifício no altar de bronze, enquanto a fumaça do sacrifício subia até Deus. Então o sacerdote ia para a próxima mobília, que era o lavatório. O lavatório era composto de uma grande bacia. Esta mobília era muito bonita e sofisticada. Aquele era o lugar onde cerimoniosamente o sacerdote se lavava no lugar do pecador, que permanecia, lembrem, no portão do pátio. O tabernáculo ou a tenda de adoração era dividida em 2 compartimentos. Existia um compartimento que era chamado de lugar santo. Havia ali um espesso véu que dividia esse lugar santo do compartimento interno, que era chamado de lugar santo dos santos. A glória de Deus habitava naquele maravilhoso lugar chamado Santo dos Santos. Como o sacerdote entrava na tenda de adoração e se movia entre a mobília que lá estava, eles se aproximavam da presença de Deus que habitava naquele lugar. Existia na tenda de adoração 4 mobílias diferentes. Após se lavar cerimoniosamente no lavatório, o sacerdote entrava para o lugar santo. À sua esquerda estava o castiçal. O castiçal era altamente significativo. Representava a revelação de Deus para as pessoas quando ele lhes deu a sua palavra. É muito claro para nós que eles não teriam tido o conhecimento desses procedimentos para se aproximar de Deus se ele mesmo, o Senhor, não tivesse lhes dado a sua palavra. Assim, o sacerdote diante do castiçal agradecia ao Senhor por ele ter revelado ao pecador, que ainda estava lá no pátio, que através de sua misericórdia ele poderia se achegar a Deus, ter o perdão e ter restaurada sua comunhão com Deus. À direita havia a mesa dos pães. O propósito desta mesa dos pães era o mesmo que o maná simbolizou, ou seja, o símbolo da provisão de Deus. Isso fazia lembrar que Deus pode prover o nosso pão de cada dia. Deus abre suas mãos e satisfaz o desejo de todo ser vivo. Ele pode nos dar o pão e a carne na estação devida. Esse era o propósito da mesa dos pães. À frente da espessa cortina que bloqueava o lugar santo dos santos estava o altar de incenso.
Nesse altar, o sacerdote fazia uma poderosa oração intercessória pelo pecador que estava aguardando lá no portão do pátio. Após esta intercessão, o sacerdote voltava ao pátio e o pecador era declarado perdoado de seus pecados. Ali, o sacerdote conhecia o próximo pecador que havia ido buscar o perdão de seus pecados e o procedimento era repetido. Durante todo esse tempo, o pecador apenas aguardava e não oferecia nenhum tipo de sacrifício, já que o animal que ele havia trazido foi morto e sacrificado. Quem intercedia por ele era sempre o sacerdote. Uma vez por ano, todas as pessoas se reuniam em volta da tenda de adoração. Nesta ocasião, o sumo sacerdote passava pelo véu e entrava no lugar santo dos santos oferecendo um sacrifício de sangue para o perdão dos pecados de todas as pessoas. Essa era uma ocasião muito especial. Isso acontecia apenas uma vez por ano. Diariamente o sacerdote somente ia até o altar de incenso. Eu gostaria agora de olhar mais de perto para estas mobílias. Na verdade, vamos examinar uma de cada vez. Todos os artigos de mobília do tabernáculo tinham argolas especialmente colocadas em cada um, para que quando o povo voltasse a marchar, as mobílias pudessem ser levadas com facilidade. O altar de bronze realmente simbolizava o Evangelho no Novo Testamento. Se olharmos para essa tenda de adoração, temos que dizer que cada artigo de mobília encontrado nela é um retrato de Jesus Cristo. Na verdade, todo o tabernáculo é um retrato do Senhor Jesus. Quando o próprio Jesus disse que Moisés havia escrito sobre ele, sem dúvida ele estava se referindo à tenda de adoração ou ao tabernáculo. O altar de bronze nos fala sobre a morte de Jesus. Todos os animais eram sacrificados no altar de bronze e todos estes animais são um símbolo da morte expiatória de Jesus na cruz do Calvário. Então temos claramente o altar de bronze falando a nós sobre a cruz do Senhor Jesus. E ele nos diz: vocês não podem se aproximar do Santo Deus sem o sacrifício. Sem o sacrifício de sangue não existe nenhuma remissão de pecados. O altar de bronze nos diz que Deus é justo e santo. Deus deseja que sejamos também como Ele, justos e santos. O Senhor Deus condena tudo que não é justo e santo. Deus sabia muito bem que nem em 1 milhão de anos você poderia ser íntegro ou justo o bastante para se salvar. Dessa forma ele veio ao mundo em forma de um cordeiro e se ofereceu em sacrifício para que você e eu pudéssemos ser declarados íntegros, de acordo com a sua justiça. Isso é o que Deus fez. O que Deus espera de você e de mim é que creiamos nessa verdade quando Ele nos fala sobre isso. O altar de bronze nos fala disso. O que Deus é, o que Deus exige, o que Deus condena, o que Deus sabe, o que Deus fez e o que Deus quer que façamos. Toda esta mensagem está cuidadosamente embrulhada no altar de bronze. Em resumo, o altar de bronze nos mostra que o pecador não pode se aproximar do Santo Deus sem um sacrifício. Isto fez ser necessário o sacrifício de Cristo na cruz. O artigo a qual chamamos de lavatório, onde o sacerdote ia cerimoniosamente se lavar antes de entrar no lugar santo, está dizendo para nós o que a Bíblia diz em muitos lugares. Quem entrará no santuário do Senhor? Quem tem as mãos limpas e um coração puro. Comunhão com Deus. Este é o último objetivo da tenda de adoração. Tudo se move para esta direção. A Bíblia muitas vezes compara a comunhão com Deus com uma refeição. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei com ele e cearei com ele e ele comigo. Aqui Jesus fala de comunhão com Deus como se fosse um grande jantar. E ele nos diz que Deus está convidando pessoas para esse jantar. As pessoas estão sempre achando desculpas. Ou é o trabalho, ou a mulher que se casaram, ou enfim, o mundo em que vivem, ou é o marido, enfim. O fato é que sempre estão achando desculpas. Não querem vir e participar desse banquete. Comunhão com Deus é descrita como um banquete ou lavatório. Está dizendo para nós o que nossa mãe nos dizia quando éramos crianças. Ei, lavem suas mãos antes de virem para a mesa. Lave-as antes de você vir para o jantar. Antes de você vir para ter comunhão com Deus, você tem que ser lavado e limpo antes de você vir para ter comunhão com Ele. Esta era a mensagem do lavatório. Na sala superior, Jesus estava lavando os pés dos apóstolos. Você lembra disso? Após ele ter lavado os pés de 6 discípulos, ele chegou para lavar os pés de Pedro.
Você sabia que o mestre foi exatamente para ter a oposição de Pedro? Pedro foi bem claro ao perguntar: você está vindo para lavar os meus pés? O Senhor poderia ter dito: bem, Pedro, isso é exatamente o que eu vou fazer. Eu já lavei os pés de 6 homens aqui e agora é a sua vez. É exatamente isso. Eu estou vindo para lavar os seus pés, Pedro, então fique quieto. Mas o Senhor foi muito gracioso e paciente. Ele teve um grande diálogo com Pedro. Ele disse: agora você não entende o que eu estou fazendo, mas você entenderá isso mais tarde. Foi aí que Pedro disse: você nunca vai lavar os meus pés. E Jesus então finalizou dizendo: bom, se eu não lavar os teus pés, você não terá parte comigo em meu reino. Esta é uma grande verdade. Se eu não lavar você continuamente, então você não tem parte comigo, você não tem nenhuma comunhão comigo. Isto é o que Jesus estava querendo dizer. Quando Pedro ouviu aquilo, e você conhece muito bem o impulsivo Pedro, não? Ele disse: então eu quero um banho completo, lave minha cabeça, minhas mãos, me lave por inteiro. Se isso é necessário para eu ter comunhão contigo, eu quero tomar um banho agora. Lava-me todinho. Bom, ali o Senhor deu um grande ensinamento. Ele disse: Pedro, quando um homem tomar banho fora de casa, na volta ele sujará seus pés, porque eles estarão úmidos. Então, quando ele chegar na sua casa, não vai precisar outro banho completo, apenas lavará os seus pés. O que o mestre estava se referindo era o banho da regeneração. Tendo tomado o banho da regeneração, como caminhamos através desse mundo, nossos pés ficam sujos. Dessa forma, temos que continuamente lavá-los. A Bíblia nos diz: a lavagem pela palavra de Deus. Ela pode nos lavar diariamente. Ou, em outras palavras, através da leitura e da meditação na palavra de Deus, permitiremos este poder transformador atuar em nossas vidas diariamente. Isto é o que simbolizou o sacerdote quando foi para o lavatório e lá, com grande cerimônia, lavou-se a si mesmo enquanto o pecador aguardava no pátio do tabernáculo. O nosso tempo já acabou hoje. No próximo programa, por favor, esteja comigo. Vamos continuar a nos mover através da tenda de adoração ou tabernáculo, considerando cada mobília e o seu significado para o povo de Deus através de uma aplicação devocional que nos leva para mais perto de nosso Santo Deus. Até lá então. Nós estamos estudando a tenda de adoração que Deus instruiu para ser feita por Moisés. E estamos olhando bem de perto para os móveis que nela existiam e observando como eles são símbolos do plano de redenção de Deus através de Jesus Cristo. Portanto, muito bem-vindo a mais um encontro com a palavra, uma pesquisa dedicada a ensinar a Bíblia inteira, um livro de cada vez. Nós estamos estudando agora a tenda de adoração e todos os seus maravilhosos símbolos. Mais tarde, quando estudarmos o Novo Testamento e chegarmos no livro de Hebreus, vamos poder estudar e ver bem de perto todos estes símbolos e o que eles significam. Um dos artigos da tenda de adoração era o castiçal de ouro. Quando o sacerdote se levantava diante do castiçal de ouro, ele estava reconhecendo que realmente Deus é a fonte deste livro que nós estamos estudando agora. Ele estava reconhecendo que a palavra de Deus era a luz guia para todas as situações. Ele estava adorando e agradecendo a Deus por ele dar ao pecador que estava lá no portão do pátio uma revelação de que ele poderia ser salvo e se aproximar de um Deus santo. O apóstolo Paulo se refere para sermos mordomos dos mistérios de Deus. E realmente é uma grande responsabilidade quando Deus nos dá a você a sua palavra, quando Deus dá para mim a sua palavra. Paulo diz no Novo Testamento: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E a palavra fé muitas vezes significa a fonte da salvação. Eu acredito que o sacerdote se levantava diante do castiçal de ouro para agradecer a Deus por ele ter revelado a sua paz. O Senhor deu ao seu povo uma revelação da sua verdade quando deu a sua santa palavra. Esse também é um símbolo de Jesus, porque Jesus é a palavra, é a luz do mundo. E separados desta palavra somos deixados em inteira escuridão. Como já mencionamos, o sacerdote ia também à mesa dos pães.
Nesta mesa estavam os pães que simbolizavam o fato de que Deus sustentaria o seu povo e proveria toda a sua necessidade. No livro de Êxodo e no livro de Números veremos o Senhor Deus fazendo isso de uma forma supernatural. Ele supernaturalmente supria todas as necessidades do seu povo. Acredito que Deus não quer que percamos a visão do fato de que Ele é a fonte do nosso sustento. Por isso também nos dias de Jesus eles tinham, em pequenos templos, esta mesa dos pães. Esta é uma ilustração de como os líderes religiosos perderam a visão do propósito da lei de Deus. Uma ocasião quando Jesus estava questionando com os líderes religiosos o propósito da lei, a intenção da lei e o espírito da lei, ele usou a ilustração de Davi. Nós veremos isso quando chegarmos na história de Samuel. Davi estava fugindo de Saul e ele e seus homens estavam com fome. Então ele viu um templo e uma pequena cidade. Bem, quando Davi viu o templo, lá estava a solução para a fome. Ele sabia que no templo teria uma mesa com os pães. Ele simplesmente entrou no pequeno templo e exigiu todos os pães. E Jesus assinou embaixo desta atitude de Davi. Os fariseus queriam apanhar Jesus com essa história, mas Jesus recomendou este fato, porque ele sabia muito bem que a mesa dos pães simbolizava a grande verdade de que Deus supre todas as nossas necessidades e nos dá o pão diário. Os fariseus e escribas eram tão legalistas que estavam levando essa mesma lei que significava o fato de que Deus pode prover para seu povo, para impedir que o povo de Deus, que estava com fome, pudesse ter o pão. A lei dizia que somente o sacerdote poderia comer este pão. Davi pediu-lhe para quebrar esta lei, porque o espírito desta lei era exatamente que Deus prove o pão para os seus filhos. Isto era o que a mesa dos pães simbolizava. O sacerdote se levantava diante dela e agradecia a Deus o fato de ele prover o pão diário para os seus filhos. Como o sacerdote se levantava ante o altar de incenso e intercedia pelo pecador que ficava lá no portão do pátio esperando, ele é um retrato de Jesus Cristo. O sacerdote era um retrato de Jesus, porque ele, Jesus Cristo, é o grande sumo sacerdote. No capítulo 17 de João, nós temos a oração do Senhor. A oração que temos em Mateus 6, também chamada de a oração do Senhor, essa deveria ser chamada de a oração dos discípulos, porque o Senhor nunca fez aquela oração. A oração do Senhor vem em João 17, quando ele orou por ele mesmo. As Escrituras nos ensinam que Jesus é o grande sumo sacerdote, que ele está sempre orando e intercedendo por nós. O sacerdote entrava na presença de Deus representando o pecador ou o povo. O profeta recebia de Deus a palavra e a repassava para o povo, mas era função exclusiva do sacerdote entrar na presença de Deus representando o povo. O sacerdote terminava seu ministério de intercessão quando se levantava diante do altar de incenso e orava pelo pecador. Nós já dissemos que esta tenda era dividida em duas partes, ou seja, dois compartimentos. O primeiro era o lugar santo, o segundo era o lugar santo dos santos. E era lá, no lugar santo dos santos, que estava a mais sagrada de todas as mobílias da tenda de adoração. Era a chamada Arca da Aliança. Uma coisa muito importante nesse artigo tão sagrado é que ele simbolizava a presença de Deus naquele lugar. Quando chegarmos ao livro de Josué, veremos o povo levando a Arca da Aliança ao redor das muralhas de Jericó. Eles sempre levavam a arca para as batalhas, porque o poder de Deus era presente naquela mobília especial. No Novo Testamento temos algumas grandes perspectivas desta tenda de adoração. Existem muitas partes da Bíblia impossível de se entender se não conhecermos a tenda de adoração ou o tabernáculo. Muitas e muitas partes do Antigo e Novo Testamento são difíceis de se entender a menos que conheçamos o tabernáculo. O mais importante de tudo é que você realmente não entenderá o Evangelho de Jesus Cristo se não conhecer o tabernáculo e o significado de todas as mobílias ou os móveis que existiam lá. Tem uma outra grande verdade no Novo Testamento que é simbolizada na tenda de adoração ou tabernáculo. Esta é uma das mais dinâmicas verdades do Novo Testamento. O Novo Testamento diz: você sabe que o nosso corpo é templo da morada de Deus e que ele vive em você? Esta era uma dinâmica verdade para compartilhar com os judeus, porque eles sempre tinham esta perspectiva. A divina presença de Deus estava na arca. Mais tarde, quando Salomão construiu o templo, lá estava a arca e a presença de Deus.
Quando aconteceu o cativeiro da Babilônia e Daniel estava na Babilônia, mais tarde chamada de Pérsia, ele sempre orava com sua face voltada para Jerusalém. Você sabe por quê? Porque ele acreditava que a presença de Deus estava na arca lá em Jerusalém. Ezequiel e os profetas usados para pregar para o povo no cativeiro tinham um tremendo problema. Eles pregavam sobre um Deus que ainda estava lá atrás em Jerusalém, porque a sua divina presença vivia na Arca da Aliança. A grande dinâmica verdade do Novo Testamento é que nossos corpos são agora um templo ou um vaso onde está a presença de Deus, onde Deus realmente vive. Eu conheci um pastor que gostava muito de fazer brincadeira com essa questão do nosso corpo ser um templo. Ele dizia para seus filhos que se alguém o chamasse enquanto ele estivesse tirando uma soneca, deveriam dizer que naquele momento o pastor não poderia atender porque ele estava cuidando da manutenção do templo. O que significava era algo interessante, claro, porque ele estava cuidando do seu corpo, que é o templo de Deus. Então ele dizia: ei, diga lá, quando eu estiver dormindo um pouquinho, que o pastor está cuidando do templo, cuidando da manutenção do templo, porque o corpo é o templo do Espírito Santo. E uma soneca não faz mal a ninguém, não é verdade? Bom, um dia um amigo desse pastor deu-lhe um terno que nas costas estava escrito manutenção do templo. Ele estava em Israel, no elevador do Hotel Rei Davi, usando aquele terno escrito atrás, manutenção do templo. Alguns hebreus que lá estavam não entenderam muito bem o que aquela frase significava. Alguns até pensaram que ele trabalhava no templo ou alguma coisa parecida. Eles sabiam que ele era um gentil e isto os estava confundindo. A verdade é que manutenção do templo significa que nosso corpo é o templo de Deus e é nossa responsabilidade mantê-lo. Seriamente, esta é a dinâmica verdade do Novo Testamento. Se você tem decidido seguir a Jesus e ser seu discípulo, seu corpo é o templo da morada de Deus. Mas no tempo da peregrinação no deserto, o templo, ou o real recipiente na qual a presença da glória de Deus habitava, era a Arca da Aliança. Isto fez da Arca da Aliança a mais sagrada e importante mobília do tabernáculo. Existiam vários artigos importantes dentro da Arca da Aliança. Existia ali as 2 tábuas de pedra, na qual estavam escritos os 10 mandamentos. Existia também um recipiente com maná que eles quiseram preservar e a vara de Arão, que de uma forma supernatural florescia. Tudo isso era mantido na Arca da Aliança. Acredite, é possível ver no Novo Testamento exatamente algo que se refere como se dentro do tabernáculo. Os artigos de mobília formam uma cruz, e isso não era acidental. O simbolismo é também muito bonito e não deve-se deixar de observá-lo. Não deixe de ver Cristo Jesus através de toda esta tenda de adoração ou tabernáculo. Você começa a se aproximar do altar de bronze e então se move para o lavatório e para os outros móveis do tabernáculo, e temos assim um símbolo da cruz que se completa ao lembrarmos o que aprendemos sobre o sangue colocado no batente das portas das casas dos judeus na primeira Páscoa, lá no Egito. Os artigos do vestuário do sacerdote são também muito significantes. Aliás, tudo na tenda de adoração é muito significante. Eu não vou entrar em detalhes, porque estamos apenas fazendo uma pesquisa, mas todos esses detalhes, mais o que encontramos no livro de Apocalipse e no Evangelho de João e outros lugares da Bíblia, nos mostra que os judeus tinham um tipo de linguagem de sinais e símbolos. No livro do Apocalipse vemos uma porta aberta no céu e então podemos ver alguém sentado em um trono. Ele se parece com um jaspe e uma pedra de sardes. Sobre o trono há ainda um arco-íris como uma esmeralda. Isso não significa nada para as pessoas não judias ou pessoas que não entendem o Velho Testamento. Cada símbolo nesta revelação é um símbolo bíblico. Esta é uma das chaves que abrem o código para o livro do Apocalipse. O Apocalipse é uma mensagem escrita para o povo de Deus em códigos. Uma das chaves que abrem esse código é: cada símbolo do Apocalipse é um símbolo bíblico. Por exemplo, essas joias mencionadas em Apocalipse 4 eram usadas no peitoral do sumo sacerdote. Essas pedras representam as 12 tribos de Israel. Se você olhar para as pedras mencionadas no Apocalipse, uma se refere à tribo de Ruben, uma tribo de Benjamim e a outra à tribo de Judá. Você conhece esse Jesus? Lembre-se, o Velho Testamento nos ensina que ele está vindo e nós o veremos ensinando no Novo Testamento que ele veio. Se você está se sentindo em trevas, Jesus diz: eu sou a luz do mundo.
Se você está espiritualmente vazio, ele diz, eu sou o pão da vida. Jesus diz mais para você. Eu quero completar a sua vida e fazer de seu corpo o meu tabernáculo. Por favor, entre em contato conosco. Temos um livreto especial para você que lhe ajudará a crescer espiritualmente. Nosso tempo hoje já se foi. No próximo estudo vamos continuar olhando o livro de Levítico e entenderemos o papel do sacerdote como oficiante desta tenda de adoração ou o tabernáculo. Até o nosso próximo programa, então. Muito bem-vindo para o Encontro com a Palavra. Considero uma grande honra estudar a Bíblia com você e estou muito feliz por você estar aprendendo muito. Hoje, no livro de Levítico, vamos focalizar o que a Bíblia chama de tabernáculo no deserto, a qual nós temos chamado de tenda de adoração. Moisés foi instruído para construir esta tenda de adoração, ou tabernáculo. E esse tabernáculo no deserto não somente mostrou ao povo como se aproximar de um santo Deus em adoração, mas aquele era também um lugar onde o sacerdote e o povo de Israel se encontravam com Deus. Esse foi o lugar onde eles encontraram a direção de Deus. O tabernáculo não somente nos fala de adoração, mas também de Jesus Cristo. Tudo nele retrata Jesus Cristo e a salvação que vem através dele. O próprio Jesus disse em muitos lugares no Novo Testamento, Moisés escreveu sobre mim. Em nenhuma outra parte do Antigo Testamento encontraremos tão clara esta verdade, ou seja, o retrato de Jesus e seu sacrifício. Como estamos no livro de Levítico, a ordem é imperativa. Se esperamos entender Levítico, então temos que entender o tabernáculo, temos que entender essa tenda de adoração. O livro de Levítico foi realmente o manual do ministro. Lembra que o tabernáculo do deserto tinha 6 artigos de mobília, 6 móveis diferentes. Esta mobília estava colocada dentro do tabernáculo em forma de uma cruz. Então já podemos perceber que o tabernáculo do deserto, ou a tenda de adoração, estava nos falando sobre Jesus Cristo e salvação. Sim, salvação que viria através dele. Nós não conseguimos falar sobre isso na última lição, mas entre o lugar santo, onde 3 mobílias estavam colocadas, e o lugar santo dos santos, onde uma mobília estava colocada, havia um véu muito espesso, muito grosso. Até lá, na pequena barraca de adoração, este véu foi produzido com um material muito forte. Flávio Joséfo diz que nem cavalos puxando em direção oposta conseguiriam rasgar aquele véu que estava lá, no tabernáculo. Anos depois, quando o Templo de Salomão, o grande Templo de Salomão, foi construído e muito bem elaborado, lá estava o véu, grande como uma cortina de teatro. Este é um dos grandes milagres da Bíblia, que frequentemente, de uma forma desavisada, lá está ela falando sobre a morte de Jesus Cristo. Estamos nos referindo agora, por exemplo, no Novo Testamento. Lá está também o véu. Quando Jesus morreu na cruz, aquele véu que estava entre o lugar santo e o lugar santo dos santos, supernaturalmente se rasgou de alto a baixo. Lá no Templo de Salomão, em Jerusalém, no mesmo momento em que Jesus morreu na cruz, este milagre aconteceu. A Bíblia diz, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou seu espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo. Este é um dos grandes milagres da Bíblia. No livro de Gênesis, nós lemos que quando o homem pecou, Gênesis 3, lembra, está nos falando como era e como é ainda hoje. A pior consequência do pecado do homem, como era e como é o divórcio, a separação entre Deus e o homem. A solução para esse fundamental problema, a reconciliação desse divórcio, é realmente tudo que a Bíblia é e tudo que ela nos diz. É exatamente essa mensagem do tabernáculo ou da tenda de adoração. É isso também o que retrata o Templo de Salomão. É isso que toda essa forma de adoração está tentando dizer para nós. Deus nos mostra o caminho de volta para Ele. No final de Gênesis 3, nos dito que o caminho de volta para a árvore da vida era guardado por uma espada flamejante. Esta é uma bonita linguagem alegórica, nos dizendo que só existe um caminho de volta para Deus. Este caminho é através de algo que esta espada flamejante está simbolizando. Claro, esse caminho é Jesus Cristo, Ele mesmo, a palavra de Deus, a qual é descrita em outro lugar nas Escrituras como a espada de 2 gumes. Isto é Jesus. Esta é realmente a fundamental mensagem do tabernáculo do deserto, especialmente como podemos encontrar no Novo Testamento comentários sobre o tabernáculo ou a tenda de adoração. O grande comentário da Bíblia é a própria Bíblia.
Isto é especialmente verdade se você considerar o Novo Testamento comentando sobre o Velho Testamento. Existe outro grande comentário do Novo Testamento acerca do tabernáculo do deserto no Velho Testamento. Esta verdade tem a ver sobre o fato de que o tabernáculo é todo sobre Jesus Cristo. Todas as mobílias que encontramos no tabernáculo eram sobre Jesus. O altar de bronze retrata sua morte, o lavatório representa a lavagem, a purificação de nossos pecados que Jesus veio nos trazer. E mais, ele é a luz do mundo, isto é a lâmpada de ouro. Ele é o pão que veio dos céus para nos sustentar, isto é retratado na mesa dos pães. E no altar de incenso vemos que Jesus é o grande sumo sacerdote, que sempre intercede por nós. Tudo era sobre ele, todo o esquema, o padrão do tabernáculo era sobre o nosso Jesus. No livro de Hebreus, nós temos alguma coisa que é talvez a mais dinâmica observação do Novo Testamento sobre a tenda de adoração. O livro de Hebreus tenta ser uma ponte para atravessarmos o espaço que há entre o Velho e o Novo Testamento. Afinal, por que é que não fazemos sacrifícios com animais nos dias de hoje? Quando comparamos os requerimentos do Velho Testamento com os requerimentos do Novo Testamento, fica óbvio que os requerimentos de Deus mudaram. Os requerimentos divinos de Deus mudaram na história do homem e Deus. Deus não requer sacrifício de animal hoje. Por que ele não requer? O livro de Hebreus coloca essas respostas juntas para nós. Quando chegarmos no livro de Hebreus, com a nossa pesquisa do Novo Testamento, teremos muito a falar sobre isso. Mas, em resumo, isso é mais ou menos assim, e esta é uma surpreendente verdade. No 9º capítulo do livro de Hebreus, o autor diz que a tenda de adoração, o tabernáculo que existiu na terra, era somente um símbolo. Isto era somente uma cópia de um outro tabernáculo ou tenda de adoração que existe em dimensões celestiais. Então, o que ele está nos dizendo em Hebreus capítulo 9 é que no céu existe um tabernáculo. Esse tabernáculo celestial não é feito com material físico. Todos os materiais são celestiais, portanto, espirituais. O tabernáculo que Deus ordenou a Moisés para construir era simplesmente uma visível, uma tangível expressão na terra do que é espiritualmente intangível. Isto é descrito no livro de Hebreus capítulo 9. Quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo de Salomão se rasgou de alto a baixo. O autor de Hebreus nos diz que, quando Jesus morreu na cruz, algo realmente extraordinário aconteceu. Lembre, uma vez no ano, o sumo sacerdote ia, através disto, se aproximar de Deus. O sacerdote ia várias vezes por dia para buscar o perdão dos pecados de alguém. Uma vez no ano, o sumo sacerdote ia através dessa mesma aproximação, então ele entrava para o lugar santo dos santos. Ele levava sangue para oferecer pelos pecados de todo o povo. Todas as pessoas se ajuntavam no lado de fora da tenda de adoração enquanto o sumo sacerdote entrava para o lugar santo dos santos. Deste mesmo modo, quando Jesus morreu na cruz, ele se tornou o grande sumo sacerdote. E, no céu, ele fez, através desse ato, a nossa aproximação ao tabernáculo celestial. No altar de bronze, no tabernáculo celestial, ele ofereceu a sua própria morte como cumprimento final para todos os sacrifícios com animais. Ele foi ao lavatório e fez uma lavagem permanente. No livro de Apocalipse, quando nós nos reunirmos em volta do trono e nos aproximarmos de Deus, o Deus da revelação e dos simbolismos das revelações, não seremos lavados com água. Isso será um mar de vidro claro como cristal. Em outras palavras, a água é solidificada, porque a lavagem é permanente. Quando Jesus morreu na cruz e foi ao tabernáculo celestial, ele fez uma limpeza, uma lavagem permanente. Ele assegurou para nós uma limpeza permanente, até que um dia seremos transformados em um corpo celestial. Então Jesus fez todo o caminho do Santo dos Santos. O livro de Hebreus diz que quando ele foi ao Santo dos Santos no tabernáculo celestial, ele não ofereceu nenhum sacrifício com sangue de animal. Ele ofereceu o seu próprio sangue para Deus, uma só vez, para perdão dos pecados de todo o mundo. De acordo com Hebreus, é esse tabernáculo celestial que faz o tabernáculo da terra ter o significado. No Velho Testamento, o tabernáculo era apenas um símbolo externo. Era somente uma expressão física da gloriosa realidade espiritual que envolveu a morte de Jesus Cristo na cruz quando ele esteve na presença do Pai no tabernáculo celestial. Quando você lê o livro de Hebreus, você se questiona: o que isso quer dizer? O que isto significa e o que isto significa para mim? O autor de Hebreus diz: a realidade celestial da qual
estas aqui são somente cópias. Cristo entrou na presença de Deus como nosso amigo, e isso não aconteceu em nenhum lugar da terra, que é apenas uma mera cópia do real templo que está nos céus. O Senhor Jesus morreu por todos, livrando-nos para sempre do poder dos pecados. Isto significa, prezado ouvinte, que agora nós podemos entrar e andar no lugar santo dos santos, onde Deus está. Pelo sangue de Jesus, por seu sangue precioso, sangue do Cordeiro sem mancha, sem marca. Ele assegurou, afiançou para nós a salvação. Ele não somente assegurou para nós a salvação, mas ele fez isto. Este é o novo modo de vida que Cristo deu para nós, rasgando a cortina e nos deixando direto lá, na presença do Santo Deus. E desde que esse grande sumo sacerdote fez o nosso papel no templo de Deus, nós mesmos estamos livres para entrarmos na presença de Deus e Ele nos receberá com a maior alegria, porque o sangue de Jesus Cristo tem sido espargido sobre nós e nos feito limpos. Estamos lavados com a mais pura água. Você consegue ver agora o que realmente o Senhor está nos dizendo? Ele diz, não é fácil para o homem pecador ir até a presença de Deus, porque existe o divórcio entre Deus e o homem em Gênesis 3. Não é assim tão simples para o homem ser reconciliado com Deus. Fato é que quando o homem pecou, Deus imediatamente colocou em ação esse plano para reconciliá-lo e redimi-lo. Deus queria pôr um fim nesse divórcio entre Deus e o homem. Agora não existe mais esse divórcio. O homem foi reconciliado com Deus através da morte de Jesus Cristo. Mas não somente esse divórcio está reconciliado, não somente estamos salvos, mas a grande conquista é que agora temos livre acesso à presença de Deus. Na tenda de adoração, nunca o pecador poderia ir além do portão do pátio. O sacerdote o encontrava e mostrava como sacrificar o seu animal no altar de bronze e só. Lá ficava o pecador, esperando o sacerdote entrar na presença de Deus em seu lugar. O pecador nunca poderia entrar na presença de Deus. Somente o sacerdote intercedia. Mas tudo isso acabou quando Jesus Cristo morreu na cruz. Ele cumpriu todos os significados destes sacrifícios como animais. E quando Jesus morreu na cruz, ele tornou possível para você e para mim entrarmos na presença de Deus. Todas essas coisas têm sido descritas neste maravilhoso milagre que a Bíblia registra. Eu não acho que entendemos claramente ou apreciamos como deveríamos esse maravilhoso milagre. Se o apreciássemos como deveríamos, estaríamos muito, muito mais na presença de Deus. Deus pagou um alto preço para que você e eu pudéssemos nos achegar à sua gloriosa presença para adorá-lo e conversarmos com ele. É por isso que o autor de Hebreus fala-nos de uma forma tão vibrante o que tudo isso significa com essas palavras. E assim, queridos irmãos, agora podemos nos achegar ao lugar santo dos santos onde Deus está, por causa do sangue de Jesus. Este é o primeiro novo modo de vida. Sim, novo modo de vida que Cristo nos deu, rasgando a cortina e abrindo o caminho até Deus, que é justo e que tem cumprido e cumprirá o seu prometido. Bom, com essas palavras vou me despedir hoje. Lhe convido a estar comigo no próximo programa para continuarmos a ver o puro evangelho encontrado no Velho Testamento, no livro de Levítico. Até o próximo programa, então. Bem-vindo para mais um programa Encontro com a Palavra. Temos pesquisado a Bíblia juntos e essa pesquisa tem nos levado ao livro de Levítico. Temos aprendido juntos através de uma aplicação devocional como nós podemos nos aproximar de Deus e como isso é retratado no tabernáculo ou a tenda de adoração. Outra dinâmica aplicação do tabernáculo no deserto, como encontramos várias vezes no Novo Testamento, é como se ele nos fizesse uma pergunta. Se você é um verdadeiro crente e seguidor de Jesus, você não percebeu que o seu corpo é um templo onde Deus habita? Esta é uma excitante verdade nas Escrituras e, sem dúvida, uma dinâmica verdade. Você não percebeu que o Espírito de Deus vive em você? Se você sujar este templo, Deus lhe destruirá, porque esse templo é santo e é exatamente isso que você é. Esta é uma dinâmica aplicação do tabernáculo. Como você pode ver, o tabernáculo ou a tenda de adoração era o lugar da habitação de Deus. A sua presença era simbolizada somente na Arca da Aliança e no lugar santo dos santos. E se aproximar dele, do Senhor, era algo realmente muito sério.
Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no lugar santo dos santos, onde estava a mobília, na qual a presença de Deus habitava. Você já pensou falar para um judeu tradicional que você é o templo de Deus? O apóstolo Pedro nos diz em suas cartas que ele estava próximo a morrer. O mais interessante é que ele se refere à morte dessa maneira: brevemente deixarei este meu tabernáculo. Ele se refere ao seu corpo como um tabernáculo, porque realmente essa é a aplicação. Se somos um templo de Deus, ele habita em nós, então somos um tabernáculo nesses dias atuais. A presença de Deus realmente vive em nós. O apóstolo Paulo tentou passar essa verdade para os coríntios, pois eles estavam vivendo em pecados sexuais. O apóstolo Paulo disse para eles o seguinte: seu corpo não é feito para o sexo, seu corpo é feito para Deus. Será que vocês não percebem que o vosso corpo é um templo de Deus e ele vive em vocês? Isto é uma verdade muito dinâmica se você entender alguma coisa sobre a aproximação do tabernáculo do deserto e a aproximação de Deus através do tabernáculo. Em Colossenses capítulo 1 e 27, o apóstolo Paulo nos fala o que significa ter Cristo em nosso corpo. Ele diz: existe aqueles a quem Deus quis fazer conhecer as riquezas e o esplendor do seu plano para as nações. O segredo é simplesmente esse: Cristo em vós. Cristo em vós, que trará toda a esperança da glória. Cristo em vós não é somente um milagre, porque Deus está habitando em nós. É também uma dinâmica que significa que porque Cristo está vivendo em você, você tem toda a força e poder e dinâmica para viver no caminho de Deus. Deus pode fazer toda a sua graça abundar na sua vida, de forma que você seja um grande vencedor e consiga fazer de tudo isso um bom trabalho para Deus. E isto só é possível porque Cristo está em você, porque Cristo vive em você. Nós já temos feito esta pergunta: existe alguma aplicação devocional desse tabernáculo para nós que vivemos no século XXI? Bom, nós já respondemos, mas quem sabe você esteja perguntando agora, então eu digo sim. A resposta é um sim muito enfático. A aproximação de Deus é uma coisa realmente sagrada. Eu realmente amo o modo como Davi escreve sobre essa questão de aproximação de Deus. No Salmo 100, Davi, que era um grande adorador e que era ele mesmo um rei, disse que ir para a presença de Deus era como ir para a presença de um monarca. Se você tivesse em uma reunião, um encontro com o rei, como é que você se aproximaria para esta audiência com este grande monarca? Davi diz que você começaria entrando através do portão do grande palácio. Abririam as portas porque saberiam que você estava para um compromisso com o soberano. Depois, provavelmente, você passaria por um longo corredor, passaria por grandes salas, tribunais, e uma após a outra todas as portas se abririam para você. Poderia haver soldados alinhados em ambos os lados, corredores longos, soldados, e finalmente uma porta especial se abriria. E lá estaria você, na presença do soberano, na presença do rei. Você ficaria altamente impressionado com aquele importante homem que estava ali bem à sua frente. Afinal, ele era o rei, não? Davi retrata exatamente isso no Salmo 100. Ir à presença de Deus é como ir à presença de um monarca. Ele diz que isso é como se nossa audiência com Deus começasse com os portões de ação de graças. Isso significa que tudo começa com a atitude de gratidão. Você precisa ser agradecido a Deus por tudo que Ele tem feito por você. Davi diz que os portões de ação de graças podem levar você à sala de adoração, ao tribunal de louvor. E talvez você devesse ficar nesta sala de adoração por algum tempo. Muitos têm dito que o louvor pode fazer. Pode abrir a porta para estarmos na presença de Deus. Então Davi disse, e eu gosto disso porque amo música. Davi disse que ele nos coloca realmente na presença de Deus, o louvor, e que abre as portas para estarmos ali diante de Deus. E outra coisa, que cânticos de adoração são a chave para abrir essas portas. Se cantarmos e louvarmos, chegaremos à presença de Deus. No Antigo Testamento encontramos passagens que nos falam que quando o profeta não podia profetizar, ele pedia um trovador. O trovador viria com uma harpa e começava a cantar e a tocar a sua harpa. Nesse momento o profeta começava a orar e a profetizar. Interessante que ele começava a profetizar através da música, mas afinal, o que é a música? Eu acredito que a música é o grande milagre que Deus nos deu para conseguirmos expressar aquilo que não conseguimos expressar através de palavras ou de outra maneira.
A música de adoração a Deus pode realmente nos levar à presença do nosso Deus. Davi diz no Salmo 100 que quando você vai à presença de Deus, você fica sabendo certas coisas especiais. E eu realmente acredito que indo à sua presença, você passa a conhecê-lo de verdade. Você fica sabendo que Ele é Deus, fica sabendo que Ele é bom, e mais, que Ele é o pastor e você é a ovelha. Você só fica sabendo determinadas coisas especiais quando você o está adorando, quando você está na presença de Deus. E depois que você ficar sabendo dessas coisas especiais, você saberá que Ele, que o Senhor quer sustentar todas as gerações com a sua verdade. E Davi diz, então sirva a Deus com alegria. Saia e sirva a Deus com prazer e satisfação. Esta é a bela descrição da aproximação de Deus. Como poderemos fazer isso e quais os resultados que essa aproximação traz para as nossas vidas? Eu acredito que uma bela hora para construirmos a nossa pequena tenda de adoração, nosso tabernáculo, é pela manhã, quando despertamos para um novo dia. Quando olhamos para a lei de Moisés, até nos assustamos, porque ali encontramos muitas vezes a lei matando. Mas nós não estamos hoje debaixo dessa lei. Jesus veio e nos colocou debaixo da graça. O espírito da lei é sempre dar vida, e esse espírito tem um significado, tem um propósito. Se você entrar no tabernáculo hoje, você não precisa mais se preocupar com a carta da lei, como acontecia lá no tabernáculo no tempo de Moisés. Isso porque Jesus veio e cumpriu tudo para nós. A carta da lei, nos termos do tabernáculo, já não é mais requerida hoje. Mas ainda há um espírito da lei partindo lá da tenda de adoração? Oh, claro que há. Se você levantar pela manhã, e eu recomendo isso, e você tirar um tempo para meditação e oração, um tempo na presença de Deus, antes de você sair para as suas atividades daquele dia, tente fazer isso do mesmo modo como no tabernáculo. Somente imagine você indo e se levantando diante do altar de bronze, onde está o animal que você está indo sacrificar. Este animal é o símbolo de que você acredita que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que morreu na cruz por nossos pecados e pelos pecados do mundo inteiro. Se você nunca fez isso, então faça isso agora. Confie em Jesus, entregue-se a Ele e seus pecados serão perdoados. Então agradeça a Deus por ter enviado seu Filho e por Ele ter nos perdoado quando foi à cruz, sendo o perfeito sacrifício. Agora pense no caminho que levava ao lavatório. Você precisa ter seus pés e mãos lavados, e eles precisam continuamente serem lavados. Como o Senhor disse a Pedro, se você já toma um banho, você não precisa de outro banho. Se seus pés ficarem sujos, então você só precisa lavar os pés. Talvez você precise de uma limpeza contínua, então implemente em sua vida essa limpeza contínua. Talvez exista alguma sujeira na sua vida, algo que não é agradável a Deus. Confesse isso, confesse ao Senhor. E seja lavado agora. Bem, o próximo passo é você entrar, figurativamente falando, no lugar santo. Pare diante do castiçal de ouro e agradeça a Deus pela revelação dele. Agradeça a Deus porque ele tirou você da escuridão. Existem pessoas no mundo que não sabem qual é a sua mão direita ou a esquerda. Eles não têm sequer uma palavra do Evangelho. Existem muitas pessoas nesta situação hoje. Agradeça a Deus porque você não foi deixado sem luz. Você tem a sua palavra, pode ouvi-la e aprendê-la. Então agora retrate você mesmo diante da mesa dos pães, figurativamente falando, e agradeça ao Senhor por Ele prover todas as coisas para você. Reconheça-o como a fonte de cada pedaço de pão que você come com a família. Agradeça-o por todas as coisas que você tem conquistado. Agradeça o modo como todas as suas necessidades são conhecidas por Ele. Reconheça e agradeça. Então chegou a hora de pensarmos no altar de incenso. Pense no milagre da oração. Realmente entre nisso. Um tempo de oração. Comece seu dia orando ao Senhor Deus. E agora prepare-se. É hora de entrarmos no Santo dos Santos. Não há nada semelhante à presença poderosa de Deus. Não somente o Espírito de Deus, mas sim é possível estar na presença de Deus e ser cheio de seu poder. Você alguma vez já esteve na divina presença de Deus? Jacó disse, realmente Deus estava neste lugar e eu não sabia disso. Será que alguma vez você já tem estado na presença de Deus e talvez nem o conhece? Ou você já esteve em sua presença e já o conhece? Exatamente, isso é o que é o lugar santo dos santos. Deus nos guiará passo a passo até chegarmos nessa verdadeira adoração.
Como resultado de ter gastado muito tempo com ele, nós entraremos na sua divina presença. Moisés disse que não pôde olhar para ele por causa da sua glória, e Deus viu isso e falou com Moisés cara a cara, como um amigo fala com outro amigo. Moisés desviou-se do olhar de Deus durante 40 anos. Eu desejo saber, você alguma vez tem se desviado do olhar de Deus? O profeta Jeremias nos dá essa palavra: você me buscará e me achará quando me buscares de todo o coração. Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. Querido ouvinte, se você não tem recebido e se você não está encontrando, se isto não se abre para você, faça essa pergunta para você mesmo. Há algo errado na forma em que eu estou pedindo? Há algo errado como eu estou buscando? Há algo errado será com o que eu estou batendo? Acredito que podemos ver Deus dentro do Santo dos Santos. E se formos, descobriremos que existem muitas aplicações devocionais do tabernáculo. Esta é a coisa mais importante. Ainda é possível para o homem ou a mulher pecadora se aproximar do Santo Deus e realmente vir para a sua presença por um novo e vivo modo, através de Jesus Cristo nosso Senhor. Você já tem vindo para a presença do Santo Deus? Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós vimos tudo isso retratado no tabernáculo, ou a tenda da adoração. Deus quer encontrar você. Ele quer fazer de sua vida o seu tabernáculo. Bom, o nosso tempo já se foi hoje, mas até o nosso próximo programa. Teremos muito mais para você. Muito bem-vindo ao programa Encontro com a Palavra. Nosso estudo espiritual tem nos trazido para o livro de Levítico. O propósito deste programa de estudos é pesquisar a Bíblia um livro de cada vez. Desta forma, você pode aprender a aplicar as verdades de Deus para a sua vida. Nós estamos agora no terceiro livro da Bíblia, que é Levítico. Os primeiros 7 capítulos mostram ao sacerdote como fazer o sacrifício. O foco desses primeiros 7 capítulos de Levítico permanece nos sacrifícios. O livro de Levítico não somente ensinava o sacerdote a como fazer e preparar o sacrifício, mas detalhava todo o significado destes sacrifícios. Considerando que estes sacrifícios foram todos cumpridos no sacrifício de Jesus, que veio como Cordeiro de Deus para levar os pecados do mundo, existe muito do Evangelho de Jesus Cristo nesta instrução para o sacerdote, nos 7 primeiros capítulos do livro de Levítico. Já nos capítulos 8 ao 10, temos o foco voltado para os servos, ou sobre os próprios sacerdotes. Existe algo muito importante para o sacerdote nesses capítulos 8, 9 e 10. Aqui estava determinado todo o procedimento e o padrão que os sacerdotes deveriam manter. Existem verdades incríveis, maravilhosas nesses capítulos. O coração do livro de Levítico é encontrado nos capítulos 11 ao 22. Eu chamo esta parte do livro de santificação, a tenda de adoração. E os sacerdotes que lá oficiavam tinham uma declaração de Deus, um testamento que mostrava ao mundo inteiro que as pessoas escolhidas, as pessoas de Deus, deveriam ser santas, porque o seu Deus é santo. A ênfase dos capítulos 11 ao 23 é que o povo escolhido é para ser um povo distinto, um povo diferente, um povo separado do resto do mundo para Deus, portanto, um povo santo. A palavra santo significa aquele que pertence a Deus. Essas pessoas pertenciam a Deus. A Bíblia diz que eles eram o povo de Deus. Você já disse para seus filhos, quando eles estão saindo de casa: se lembrem, vocês estão representando essa família inteira, portanto mostrem a todos que vocês pertencem a mim. Então, por favor, se comportem. Isso é o que o nosso Pai Celestial está dizendo às pessoas do mundo inteiro através da tenda de adoração ou o tabernáculo. No livro de Levítico, o Senhor Deus diz: sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Vocês pertencem a mim. E do capítulo 11 ao 22 temos leis especiais que fazem o povo de Deus serem distintos, um povo único, um povo peculiar, um povo santo. Existem nesses capítulos muitas leis. Leis sobre todas as coisas, inclusive sobre a alimentação especial do povo de Deus. Mas uma coisa é real. Todas essas leis se resumem em uma só palavra: santidade.
Pessoas que expressam a santidade são as pessoas que pertencem a Deus. Do capítulo 23 ao 25 temos o que chamo de os cultos. Há muitos dias santos na fé judia. Você os encontra registrados nos primeiros 5 livros da Bíblia, já que os únicos que poderiam oficiar durante esses dias santos eram os sacerdotes. Eles precisavam orientação especial de como proceder nesses cultos sagrados nos dias santos. Por exemplo, como conduzir um culto especial de Santa Ceia. Um jovem ministro precisa de instruções que mostrarão a ele o que e como fazer. E aqueles dias santos, por exemplo, a Páscoa, eram tão sagrados e especiais como é hoje a Eucaristia ou a Santa Ceia. Também nos dias de hoje, esses dias são especiais para os pastores e ministros em nossas igrejas. Quando você vem para essa parte de Levítico, sempre se pergunta a si próprio, por que Deus queria que o sacerdote lembrasse desses dias santos, como por exemplo a Páscoa? Por que Deus queria que o sacerdote lembrasse essas coisas? Todos esses dias santos nos mostram que Deus realmente estava requerendo alguma coisa. Deus sabia que aquele povo estava muito propenso a esquecer todas aquelas coisas. Sim, esquecer. Exatamente esse é o porquê, então, de Deus instituir os dias santos e todas essas cerimônias sagradas. Através de todos esses dias santos e cerimônias sagradas, era como que se Deus estivesse dizendo a eles, olha, não esqueçam, façam isso tudo e então se lembrem das minhas ordenanças e mandamentos. Eu chamo esta parte de os cultos, porque todos esses dias santos e cerimônias são descritas nos capítulos 23 a 25. Agora estamos chegando para os 2 últimos capítulos do livro de Levítico. Estes eu chamo de a rendição. O livro de Levítico, de Deuteronômio e Josué terminam de uma forma similar. Esses 3 livros se fecham com uma tremenda, e eu quero dizer tremenda mesmo, tremenda exortação para o povo de Deus obedecer à lei de Deus e ser um povo santo, pois para isso ele os chamou. Eles tinham sido libertados e salvos para este propósito, ou seja, ser santos. Essa exortação nesses últimos capítulos deste livro faz com que eles sejam muito dinâmicos. Moisés disse que tinha um problema na fala, ou não podia se articular muito bem. Como autor do Pentateuco, especialmente no final do Levítico e Deuteronômio, Moisés aparece muito eloquente. Algumas das mais eloquentes pregações registradas vêm de Moisés. No livro de Deuteronômio e no final do Levítico, nós temos uma pregação magnífica na qual Moisés exorta o povo de Deus a viverem como o povo santo de Deus, pois para isso foram chamados. Isto completa a minha avaliação ou introdução ao livro de Levíticos. Espero sinceramente que essas informações lhe ajudem a ler e a entender o livro de Levítico. O manual do sacerdote foi dividido em partes. Quero mostrar a você algumas bênçãos que nós encontramos quando conhecemos essas importantes partes, ou esses importantes pontos do livro de Levítico. Por exemplo, olhe para a primeira parte, os sacrifícios. Nesta primeira parte encontramos a bela verdade mostrada através do modo como o sacerdote foi instruído para oferecer sacrifício a Deus. Por exemplo, quando um pecador vinha para a tenda de adoração para ser perdoado, ele se encontrava com o sacerdote no portão do pátio. O sacerdote lhe instruía sobre o sacrifício e lhe mostrava o real significado daquela oferta. Deixe-me falar um pouco sobre este assunto que está registrado no livro de Levítico. Vamos observar essas instruções do sacerdote para o pecador. O pecador que trouxe o animal era instruído a colocar sua mão sobre a cabeça do animal. Pela morte do animal, o pecador tinha seus pecados cobertos e perdoados. O sacerdote sacrificava o animal e apresentava o seu sangue perante o Senhor. Esse sangue era espargido por todos os lados do altar e na entrada do tabernáculo. Quando ele estivesse diante do altar de bronze, o sacerdote lhe instruiria sobre o significado do sacrifício. Isso adicionava outra responsabilidade ao sacerdote. Ele era o ensinador do povo de Deus. Quando o povo de Deus tinha uma questão, eles sempre perguntavam ao sacerdote. Ele sentava com eles e lhes instruía mediante a palavra de Deus. Portanto, quando o pecador estava para oferecer o sacrifício, o sacerdote lhes instruía a colocar suas mãos sobre a cabeça do animal. Quando o pecador fazia isto, isso demonstrava que o animal havia se tornado o seu substituto. Todos os seus pecados haviam passado para a cabeça daquele animal.
A morte que o pecador merecia aconteceu pelo sacrifício do animal. Este era o significado do sacrifício. Os teólogos chamam todo esse cenário de substituição. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo interpreta a morte de Cristo como sendo ele o nosso substituto. Considerando 2 Coríntios 5, 21, a qual diz: aquele que não conheceu o pecado, Jesus, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Podemos também considerar 1 Pedro 2, 24, quando Pedro diz: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Através desses ensinamentos dos apóstolos, vemos esta verdade de uma forma muito clara. Eu tenho ouvido pessoas falarem que o substituto não é assunto bíblico. Não é nada bom ouvir isso, porque, na verdade, esse assunto é intensamente bíblico. Esse ensinamento começa em Êxodo com a Páscoa e em Levítico com a tenda de adoração, ou tabernáculo. Esse ensinamento é uma verdade fundamental no Antigo Testamento. O Novo Testamento aplica toda esta verdade para Jesus Cristo. Na verdade, o Antigo Testamento profetiza toda esta verdade que será aplicada em Jesus. Eles sabiam que o Messias estava para vir. E eles também sabiam que o Messias seria o cumprimento de todos os sacrifícios de animais. Profetas profetizaram sobre isso. Ouça o que disse Isaías 53, 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor, o grande Deus, fez cair sobre ele, isso se refere ao Messias, a Jesus. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Esse é um versículo maravilhoso. Esse verso começa e termina com a mesma palavra, a palavra todos. Você deveria fazer duas questões sobre Isaías 53 e 6. Você acredita que está incluído nesse primeiro todos do verso, quando ele diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas e se desviávamos pelo nosso próprio caminho? Você alguma vez já reconheceu? Isto me inclui? Eu estive andando em meu próprio caminho, no meu próprio modo, como um pecador, como uma ovelha. Eu acredito que é muito importante você confessar a sua necessidade e a sua fé no Evangelho de Jesus Cristo. Mas temos ainda o último todos. Você deveria perguntar a você mesmo: eu acredito que estou incluído nesse último todos desse versículo? Como você pode perceber, o primeiro todos é uma má notícia. Todos nós somos pecadores. Esta é a má notícia. Mas o versículo termina com uma boa notícia. O Senhor Deus Jeová tem lançado sobre ele, sobre Jesus o Cordeiro, todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades. Você acredita que está incluído neste último todos? Se você acredita que está incluído neste último todos, se você realmente está incluído nesse último todos, então você está salvo. É isso mesmo. Então fique feliz, você está salvo. Isto é o que é necessário acreditar para ser salvo, para nascer de novo em Cristo, como chamamos hoje. Esse é o fato principal do Evangelho. E tudo isto é belamente ilustrado para nós no livro de Levítico. Podemos descobrir em conexão com os sacrifícios que há momento na história de Israel que a nação inteira estava em pecado. Era momento de um arrependimento nacional. Os sacerdotes foram instruídos que se a nação inteira de Israel pecasse sem perceber e tivesse feito algo que Deus não queria que fizessem, todos eram culpados. Quando eles perceberam que realmente estavam em pecado, ofereceram um touro jovem em sacrifício pelos pecados. Eles o levaram para dentro do tabernáculo e os líderes da nação, agora muito importante, porque retrata para nós como o presidente, o secretário de Estado e todos os líderes do governo de hoje, todos eles colocaram suas mãos sobre a cabeça do animal e os sacrificaram na presença de Deus. Então seguiram os mesmos procedimentos do sacrifício regular pelos pecados. Dessa forma, os sacerdotes estavam oferecendo o sacrifício para toda a nação. E cada um estaria sendo perdoado. Será que isso não seria algo importante para se experimentar hoje em dia? Um arrependimento nacional de todos os pecados? Esta era uma prática descrita no livro de Levíticos. Eu acredito, existem muitas nações que precisam realmente de um arrependimento nacional, não é verdade? Pois é, o nosso tempo hoje já acabou, mas no próximo programa teremos mais, hein? Então até lá. Deus lhe abençoe.
Estamos estudando o livro de Levítico e temos observado bem de perto o manual do sacerdote. Bem-vindo a mais um programa Encontro com a Palavra. Veremos agora como Deus instruiu o seu povo a prover para as necessidades do sacerdote, o líder espiritual. O Senhor Deus disse: eu tenho designado o peito e a coxa, ou seja, a melhor parte, para Arão e seus filhos. Essa responsabilidade para com os servos de Deus é representada muito cedo na Bíblia. Existe uma palavra muito importante que é unção. Esses sacerdotes eram homens ungidos. Outra coisa muito importante a observarmos é que o ministério do Espírito Santo é muito bem descrito por preposições. O Espírito Santo faz um bonito, milagroso trabalho em nós. A preposição em é muito usada em conexão com o ministério do Espírito Santo. Especialmente no livro de Atos é representado o poderoso trabalho que o Espírito Santo faz sobre nós. Lemos no livro de Atos: grande graça estava sobre todos os apóstolos. Vocês receberão poder depois que o Espírito Santo vier sobre vocês. Essa é a unção do Espírito Santo que está sobre eles, e essa unção é sempre associada com ministérios. Você não pode ministrar até que o poder, a unção do Espírito Santo venha sobre você. A maior prova de que o Espírito Santo está fazendo um trabalho em você são os frutos do Espírito. Por exemplo, o amor, a alegria, a paz. São os 9 frutos do Espírito. Os sumos sacerdotes experimentaram até mesmo no Antigo Testamento a unção do Espírito que veio sobre eles. Portanto, esse não é um conceito apenas do Velho Testamento, ou do Novo Testamento, não, é de toda a Bíblia, tanto do Velho como do Novo Testamento. Esses sacerdotes foram homens ungidos e, para ilustrar esse fato, o sangue do sacrifício era colocado nas orelhas, nas mãos e nos dedos do pé direito do sacerdote. Este é um simbolismo muito bonito. Isso dizia para o sacerdote: olha, você é um homem santo. Você está liderando o povo para serem também santos. Você não é um homem comum. Você foi chamado para ser ungido, para ser santo, e tudo que você ouve deve ser ungido pelo Espírito Santo. Isso não seria surpreendente hoje, já que há tanto lixo que ouvimos nesses dias? O homem santo de Deus não deveria ouvir nada que não fosse ungido pelo Espírito Santo. Este realmente era o grande desafio. E olha que eles não tinham tanta leitura como nós temos hoje, hein? Não tinham tanta coisa para ver, não? Muitas pessoas nem eram alfabetizadas. Então a ênfase toda era em ouvir a palavra. Mas tudo que ouvissem deveria ser ungido, a palavra de Deus e tudo mais. Em aplicação para nós hoje é que tudo que vemos ou ouvimos deve ser ungido. Já pensou nessa era de poderosas redes de comunicação, hein? Bom, as mãos falam de unção. Tudo que as mãos fizessem deveriam também ser ungidos. Os pés falam de ir, de caminhar, e onde aqueles pés fossem deveriam ser ungidos por Deus. Esse, sem dúvida, é um simbolismo muito maravilhoso. Todo lugar que vamos e o que fazemos deve ser ungido. No livro de Levítico temos também uma bela ilustração sobre o que nos referimos antes, quando dissemos que Moisés escreveu sobre Jesus no livro da lei. No Novo Testamento, quando Jesus curava um leproso, ele sempre dizia: vai e se apresente para o sacerdote. Por que ele fez isso? Porque no livro de Levítico nós encontramos essa instrução. Os leprosos eram um tremendo problema para eles. A lepra era contagiosa, então o leproso era discriminado. A vida de um leproso era absolutamente patética. Mas suponhamos que um leproso tivesse sido curado, o que não era provável no Antigo Testamento. Mas era possível, pois aconteceu com Naamã, o leproso. Afinal, Deus sempre pôde curar. E ele fez isso no Antigo Testamento e no Novo Testamento através de Jesus. Então, como estávamos dizendo, Deus, através de Moisés, fez a provisão para a cura de um leproso. Enquanto ele tivesse a lepra, ele teria que gritar quando passava perto de uma pessoa: sujo, sujo! E ninguém poderia vir para perto dele. Aliás, todos corriam para longe dele. Imagine a solidão de um leproso e a vida horrível que eles levavam. Mas suponhamos que um leproso havia sido curado. Ele não poderia simplesmente voltar para casa e começar uma vida normal na sociedade antes de se apresentar ao sacerdote. No capítulo 14 de Levítico temos uma descrição da cerimônia na qual o sacerdote apresentaria um leproso que havia sido curado. Só então o ex-leproso poderia começar a ter uma vida normal entre as pessoas.
Essa cerimônia requeria um vaso de barro, um fio escarlate, um pedaço de madeira de cedro e pássaros. Quando o sacerdote determinava que o leproso estava curado, ele era instruído para conseguir 2 pássaros. Então sacrificava o primeiro pássaro no vaso de barro, nas águas correntes. Após isso, apanhava a ave viva, o pau de cedro e o fio escarlate, e os molhava com a ave viva no sangue da que foi degolada sobre as águas correntes. Então se espargia este sangue 7 vezes sobre aquele que era o leproso, e só aí o declarava limpo. Após isso, soltava a ave viva sobre o campo. Isso pode ser um pouco repulsivo para você, mas pense bem, Deus nos deu um bonito simbolismo com esta cerimônia. Depois de colocar o segundo pássaro no sangue, o sangue daquele que tinha sido morto junto com o fio de escarlate, ele era libertado e voava livre pelo campo aberto. O que você acha que isso estava simbolizando? Obviamente, esta cerimônia é uma das mais bonitas alegorias do Evangelho de Jesus Cristo no livro de Levítico. Primeiro de tudo, existem muitas aplicações neste sacrifício especial do leproso. A água nos fala do fato que o leproso foi limpo de sua lepra. O pedaço de madeira de cedro que não apodrecia representava o fato de que o sacerdote cria que nunca mais a carne daquele leproso ficaria novamente com lepra. Quando o segundo pássaro era liberto para voar no campo aberto, isso significava que o leproso estava livre do estado de quarentena para viver livremente entre o seu povo. Em adição a esta aplicação para o leproso, podemos ver a óbvia aplicação aqui para o Evangelho de Jesus Cristo. O vaso aberto nos fala da encarnação de Jesus. Deus se tornou um homem. Ele tomou para si um corpo, um vaso terreno, e então veio a este mundo para morrer em uma cruz de madeira por nossos pecados. Este pássaro sacrificado no vaso de barro é um retrato maravilhoso da encarnação e da crucificação de Jesus Cristo. Já o segundo pássaro amarrado com um fio de escarlate e a madeira de cedro banhada na água com o sangue, sendo depois liberto para voar, é um maravilhoso símbolo da ressurreição de Jesus Cristo. Há 2 fatores que predominam no Evangelho de acordo com o Novo Testamento. É a morte e a ressurreição de Jesus. A morte de Jesus é somente metade do Evangelho. Muitos acreditam na morte de Jesus, mas a sua ressurreição é a outra metade. A morte de Jesus nos fala como podemos ser perdoados. A ressurreição de Jesus nos fala como podemos ter comunhão com Jesus Cristo. Estes 2 fatos importantíssimos do Evangelho são retratados nesta cerimônia de purificação do leproso no livro de Levítico, capítulo 14. Nos últimos capítulos de Levítico, nós encontramos a magnífica pregação de Moisés. Também encontramos isto no final de Deuteronômio. Deus diz: se obedecerdes os meus mandamentos, eu vos darei chuva no tempo certo. A terra dará o seu produto e a árvore do campo dará o seu fruto. Comereis o vosso pão a fartar e habitareis seguros na vossa terra. Também darei paz na terra e dormireis seguros. Farei desaparecer os animais nocivos da terra e pela vossa terra não passará espada. 5 de vós perseguirão uns 100, e 100 de vós perseguirão 10.000, e os vossos inimigos cairão diante de vós. Eu andarei no meio de vós, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Isso está em Levítico 26. Este é um exemplo da pregação de Moisés, a qual é uma exortação à obediência. Aqui, ele descreve as bênçãos que o povo poderia receber se andasse em obediência. Então, a seguir, nós temos a tremenda pregação de Moisés. Mas se vocês não derem ouvidos à minha voz e não obedecerem os meus mandamentos, então eu porei sobre vós o terror e o pânico. Febre ardente e tuberculose vos consumirão. Semeareis em vão a semente e os vossos inimigos a comerão. Porei a minha face contra vós e sereis feridos diante de vossos inimigos. E se andares contrariamente para comigo e não me quiseres ouvir, trarei praga 7 vezes mais conforme os vossos pecados. E porei a minha face contra vós. E sereis feridos diante de vossos inimigos, tornando-se seus escravos. Aqui podemos ver uma profecia de bênçãos e uma profunda exortação. Deus está predizendo aqui o que realmente aconteceu com o povo de Israel. Vemos isso se cumprindo através de toda a história do Antigo Testamento.
Quando o povo obedecia a palavra de Deus, eles tinham a bênção de Deus. Quando eles andavam em obediência a Deus, miraculosamente o povo de Israel vencia a batalha contra seus inimigos. E assim foi. Quando o povo de Israel não obedecia, eles eram levados ao cativeiro e sofriam. Vemos todas essas leis do livro de Levítico exatamente porque o Senhor Deus queria que seu povo fosse santo. Muitas dessas leis eram como se fossem leis dietéticas ou diet. Nos dias de hoje, as pessoas estão mais conscientes sobre nutrição. E se você observar esta questão, então vai realmente apreciar essas leis. Um médico chamado Dr. Macmillan escreveu um bonito livro que se intitula Nenhuma Dessas Doenças. O Dr. Macmillan mostra que se Moisés não teve uma revelação especial, então ele escavou a ciência médica centenas e centenas de anos à sua frente. Moisés sabia sobre a esterilização, sobre os cuidados especiais para se tocar uma pessoa doente ou uma pessoa morta. O Dr. Macmillan utiliza muitas ilustrações de Moisés no seu livro. No livro de Êxodo, Moisés diz que o povo de Israel não teria nenhuma doença se realmente obedecesse aquelas leis especiais. Veja como Deus é incrível, não? Você também descobrirá no livro de Êxodo que certas coisas eram proibidas, como, por exemplo, o homossexualismo. O homossexualismo tem sido sempre proibido nas Escrituras. Na minha opinião, o homossexualismo é proibido porque o banquete de consequências não é nada bom. O estilo de vida do homossexual não é bom e nem feliz como eles gostariam que fosse, ou como eles gostariam que você pensasse. A homossexualidade não se ajusta ao plano de Deus para se ter casais e pais que venham gerar outros casais e pais. Duas pessoas homossexuais podem conhecer as necessidades um do outro, mas jamais vão se igualar a uma família. Moisés é muito claro e direto. Ele condena fortemente a homossexualidade. No livro de Levítico, Moisés também condena fortemente a feitiçaria e outras coisas mais. A lei de Moisés era severa, porque Deus queria que o povo judeu fosse um povo santo. A santidade é uma peça-chave para se entender o livro de Levítico. Eu espero sinceramente que essa introdução e avaliação do livro de Levítico lhe ajude a ler e entender esse precioso livro e que você possa ser grandemente abençoado por esse livro. Lembre que o livro de Levítico era o manual do sacerdote que lhe mostrava como ser santo e ungido para ensinar o povo de Deus a ser santo. Sede santos porque eu, o Senhor, sou santo, diz o Senhor dos Exércitos. Essa é a mensagem do livro de Levítico para você e também para mim. Pense nisso e até o nosso próximo programa.